No episódio de hoje, vamos conhecer 10 veículos que mostram como a criatividade pode levar a mobilidade para caminhos completamente inesperados. Como um microcarro com componentes produzidos por impressão 3D, uma plataforma elétrica que praticamente cabe debaixo dos pés, uma motocicleta sem cubo central na roda traseira e até mesmo um submarino particular capaz de levar 2 pessoas a 100 metros de profundidade. E ainda, quando a gente chegar no final, vamos conhecer veículos que deixam completamente para trás as estradas convencionais, incluindo até uma máquina que transforma a ideia de carro em aeronave. Aqui é o Ori falando. E sejam todos muito bem-vindos ao Invenções e Inovações. O Chevy Yo-Yo parece mais um brinquedo futurista do que um automóvel tradicional. Mas a proposta por trás dele é bastante séria. Criar um veículo elétrico extremamente compacto para os deslocamentos urbanos. E o seu tamanho reduzido facilita a circulação e o estacionamento em cidades onde cada metro quadrado é disputado. Mas o que realmente chama a atenção é a forma como o veículo foi concebido. A Chevy utilizou processos de fabricação com impressão 3D em componentes da carroceria, permitindo uma abordagem mais flexível para determinadas peças e personalizações. A ideia não é imprimir um carro inteiro em uma única máquina, é usar a fabricação aditiva onde ela realmente pode trazer vantagens. E o resultado é um microcarro que combina a propulsão elétrica, dimensões reduzidas e uma filosofia de fabricação bastante diferente daquela encontrada em automóveis convencionais. E existe ainda uma característica interessante na arquitetura do Yo-Yo. Os seus módulos de bateria podem ser substituídos, permitindo assim uma abordagem diferente da recarga tradicional em determinadas situações. Tudo isso faz do Chevy Yo-Yo um bom exemplo de como o futuro da mobilidade urbana talvez não precise de carros cada vez maiores. Às vezes, o futuro pode ser justamente o contrário do que todo mundo pensa. Um veículo pequeno, simples e especializado para a cidade. Mas podemos diminuir ainda mais, muito mais. Olha só. Pensa num veículo elétrico que você pode carregar na mão. Eu não estou falando de uma bicicleta dobrável ou de um patinete. Eu estou falando de uma pequena plataforma que pesa aproximadamente 3 kg. Esse é o Allcar 2 Pro, desenvolvido pela japonesa Cocoa Motors. Visualmente, ele lembra uma espécie de laptop extremamente robusto com 4 rodas. Você sobe sobre a plataforma e utiliza os movimentos do corpo para controlar a direção. O sistema consegue detectar a inclinação e os movimentos do usuário, permitindo acelerar e mudar de direção sem precisar de um guidão tradicional. A ideia aqui é resolver justamente aqueles pequenos deslocamentos urbanos que ficam em uma espécie de zona intermediária, sabe? Caminhar pode ser demorado, usar um carro pode ser até exagerado, e uma bicicleta, bom, pode não ser tão conveniente em determinadas situações. Já o Allcar ocupa esse espaço. Ele não pretende substituir um automóvel, não é nada disso. É praticamente uma categoria própria de transporte pessoal. E bom, essa ideia de reduzir cada vez mais o tamanho dos veículos fica ainda mais curiosa quando encontramos uma invenção que pega um conceito conhecido e coloca motores elétricos nele. Eu estou falando do esqui. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu alguém esquiar no asfalto? Bom, com Squirrel, isso deixa de ser uma pergunta tão absurda, por incrível que pareça. A ideia é criar uma espécie de esqui elétrico sobre rodas, permitindo reproduzir parte da sensação do carving, que é aquela técnica em que o esquiador usa para inclinar o corpo para fazer as curvas. Bem, em vez de depender da neve de uma montanha, o equipamento usa rodas e motores elétricos. O usuário inclina o corpo e o sistema acompanha esse movimento. É uma maneira bastante diferente de pensar em mobilidade. A gente não está falando exatamente de transporte convencional. É mais próximo de uma experiência esportiva motorizada. Mas a engenharia por trás da ideia é interessante, porque tenta reproduzir uma característica física de um esporte completamente diferente e uma superfície que normalmente associamos a carros, bicicletas e motocicletas. As versões mais recentes da Squirrel foram desenvolvidas para oferecer diferentes modos de utilização e velocidades, permitindo usar o equipamento em mais de um tipo de superfície. E é curioso perceber como, nessa lista, cada invenção começa a questionar um elemento tradicional da mobilidade. O Yo-Yo questiona o tamanho dos carros, o Allcar questiona o próprio formato de um veículo pessoal e o Squirrel questiona a superfície onde podemos praticar esqui.
Mas a próxima invenção vai ainda mais longe. Ela questiona até mesmo a arquitetura de uma roda. Uma motocicleta tradicional possui uma roda traseira relativamente previsível. No centro existe um cubo e ao redor dele ficam os componentes estruturais. E a potência normalmente chega à roda por meio de uma corrente ou correia. Agora tira tudo isso. E o resultado é a Verge TS Pro, a motocicleta elétrica da empresa finlandesa Verge, que utiliza um motor integrado ao aro da roda traseira. É o chamado sistema de motor hubless. Por isso, quando você olha para a roda, o centro parece praticamente vazio. Não existe aquele grande conjunto central que estamos acostumados a encontrar em uma motocicleta. A solução não é apenas visualmente diferente. Ao colocar o motor diretamente na roda, a Verge elimina a necessidade de uma transmissão convencional por corrente ou correia. A TS Pro também está longe de ser uma motocicleta lenta. A empresa anuncia desempenho de aproximadamente 1000 Nm de torque e aceleração de 0 a 60 milhas por hora em cerca de 3,5 segundos. Mas provavelmente a característica mais memorável continua sendo o desenho dela. É uma motocicleta que parece ter sido construída ao contrário. Isso mostra como a eletrificação permite reconsiderar componentes que pareciam intocáveis. Porém, até aqui, todas essas máquinas ainda precisam permanecer no chão. Já a próxima invenção começa a mudar essa regra. Imagine construir a sua própria aeronave, não uma pequena asa delta, não um drone, mas um verdadeiro monoplano equipado com motor a jato. Essa é a ideia da Subsonics, desenvolvido pela Sonex Aircraft. E aqui existe uma correção importante em relação à descrição inicial dessa invenção. O Subsonics não é um jato elétrico. Ele utiliza um motor turbojato como o PBS TJ-100 em sua configuração conhecida e é oferecido como aeronave em kit para construção. Ou seja, a gente não está falando de simplesmente comprar um avião pronto e sair voando. O conceito envolve construir a aeronave seguindo o projeto e os requisitos aplicáveis. E o tamanho compacto é uma das características mais impressionantes. O Subsonics foi desenvolvido para ser uma aeronave pessoal de alto desempenho, com uma velocidade que pode chegar a centenas de quilômetros por hora, dependendo da configuração e das condições de operação. É praticamente a transformação definitiva da ideia de veículo pessoal. Por quê? Quando você olha para ele, a palavra carro deixa de fazer sentido. É um avião. Só que um avião pequeno o suficiente para caber em um universo completamente diferente da aviação comercial. E, se um pequeno jato já parece absurdo, espera até chegarmos a uma máquina que pode sair do chão sem precisar de uma pista convencional. Mas antes disso, que tal uma pausinha de uns 5 segundos só para você deixar o seu like no vídeo e já se inscrever no canal? Afinal, é de graça, você ajuda o canal e ainda ganha vídeo novo toda semana. Bom, agora que você já me ajudou, bora continuar! Pensa só sentar em uma estrutura aberta, e ao seu redor, nada além do céu. 8 rotores começam a girar, você empurra o joystick e a máquina sobe verticalmente. Esse é o Jetson One, da empresa sueca Jetson. Ele é um veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, conhecido como eVTOL pessoal. Em vez de possuir asas convencionais e precisar acelerar por uma pista para gerar sustentação, o Jetson utiliza 8 rotores distribuídos ao redor da estrutura. O piloto fica no centro, praticamente sentado em uma cadeira voadora. E a ideia é tornar o voo individual muito mais simples do ponto de vista de pilotagem, usando controles intuitivos e sistemas eletrônicos de assistência. Porém, existe uma diferença importante entre o sonho e a realidade. O Jetson One não significa que qualquer pessoa possa simplesmente comprá-lo, decolar do quintal e voar para qualquer lugar. Afinal, a operação de aeronaves desse tipo depende das regulamentações locais, do treinamento, do espaço adequado e diversas condições de segurança. E ainda assim, a máquina representa uma das tentativas mais interessantes de transformar o voo pessoal em algo mais acessível. E existe outra empresa tentando resolver o mesmo problema de uma maneira completamente diferente. Em vez de 8 rotores, ela utiliza um sistema capaz de transformar uma aeronave em algo muito mais parecido com um carro. Fica de olho. Imagina só chegar dirigindo normalmente até um local apropriado para decolagem. Você prepara o veículo,
Em alguns minutos depois, aquilo que parecia um carro começa a se transformar em uma aeronave. Esse é o conceito por trás do Paul V. Liberty. Ele possui 3 rodas e usa uma arquitetura de girocóptero. No modo terrestre, funciona como um veículo compacto e, quando preparado para o voo, suas estruturas aeronáuticas são abertas e o conjunto passa a utilizar um rotor principal e uma hélice para se decolar pelo ar. É importante destacar que ele não funciona como um helicóptero tradicional. O rotor principal não é simplesmente acionado por um motor para levantar o veículo verticalmente. O Paul V utiliza o princípio da autorrotação de girocóptero e precisa cumprir os requisitos operacionais e de espaço de decolagem e pouso aplicáveis. Essa diferença é importante, porque apesar de parecer um carro voador de ficção científica, ele continua sendo uma aeronave de verdade e exige operação dentro das regras de aviação. Ainda assim, a ideia é extraordinária. Um veículo capaz de ocupar 2 mundos, estrada e céu. Porém, existe uma terceira dimensão que quase nunca associamos à mobilidade pessoal: o fundo do oceano. E é para lá que vamos agora. Você entra em uma pequena cápsula transparente e na sua frente, um enorme domo de acrílico. Você olha para baixo e, em vez de encontrar uma estrada, enxerga o fundo do oceano. Esse aqui é o U-Boat Works Nemo 2, um pequeno submarino desenvolvido para transportar 2 pessoas. E o grande destaque está justamente na experiência da observação. O domo panorâmico oferece uma visão ampla do ambiente subaquático que permite observar a vida marinha e as paisagens do fundo do mar de um jeito muito mais imersivo. O Nemo 2 foi projetado para atingir até 100 metros de profundidade. E isso significa que estamos falando de uma máquina capaz de levar seus ocupantes para um ambiente completamente inacessível sem equipamento especializado. O veículo usa sistemas elétricos e foi desenvolvido especificamente para exploração e observação submarina. Não existe estrada, não existe pista, não existe trilho. Você simplesmente entra na água e o veículo começa a descer. E talvez seja justamente isso que torna os próximos 2 tão impressionantes. Porque depois de termos colocado rodas no asfalto, asas no céu e um submarino no oceano, chegou a hora de conhecermos uma máquina que tenta colocar uma pessoa novamente no ar, só que de um jeito completamente diferente. O Zapata Air Scooter parece uma mistura de uma motocicleta, uma aeronave e um veículo de ficção científica. O piloto fica sentado em uma estrutura aberta, enquanto um conjunto de propulsão permite decolagem e pouso vertical. A proposta da Zapata é criar uma aeronave individual relativamente simples de operar, usando sistemas automatizados para auxiliar o piloto. Isso inclui recursos como piloto automático e gerenciamento eletrônico do voo. Mas aqui também precisamos separar a realidade da fantasia, claro. O Air Scooter não significa que alguém possa simplesmente sair voando livremente de qualquer lugar. A operação depende das regulamentações aeronáuticas aplicáveis e das condições específicas de uso. Mas a grande diferença está na proposta em si. A Zapata tenta criar uma aeronave pessoal que seja mais simples de operar do que um avião convencional que possa decolar verticalmente. É uma ideia extremamente ambiciosa. Mas existe uma invenção nessa lista que, para mim pelo menos, consegue ser ainda mais interessante. Afinal, ela não precisa de uma pista, não precisa de combustível convencional, não precisa nem de asas enormes e não precisa nem mesmo de uma tomada para obter toda a energia necessária em determinados perfis de uso. Ela simplesmente aproveita o sol. O Aptera parece ter sido desenhado por alguém tentando criar um carro para atravessar o ar do jeito mais eficiente possível. A sua carroceria extremamente aerodinâmica possui apenas 3 rodas e uma estrutura muito diferente dos automóveis que a gente já conhece. Mas a característica que mais chama atenção está espelhada pela própria carroceria: painéis solares. A Aptera projetou o veículo para utilizar energia solar como complemento à recarga convencional. A empresa afirma que, em condições ideais, o sistema solar pode adicionar até aproximadamente 40 milhas, ou cerca de 64 quilômetros, de autonomia por dia. E é importante entender o que isso significa. O Aptera não é um carro que funciona indefinidamente apenas com o sol. A quantidade de energia produzida depende da incidência solar, localização, clima, estacionamento e diversos outros fatores. Mas a ideia é justamente reduzir a frequência com que o proprietário precise conectar o veículo à tomada. E existe uma segunda parte fundamental nessa equação: a eficiência.
Não adianta colocar painéis solares em um veículo que desperdiça enorme quantidade de energia para se mover. Por isso, o Aptera foi desenvolvido com uma aerodinâmica extremamente eficiente e uma carroceria bem leve. Quanto menos energia o veículo precisa para avançar, mais útil se torna cada quilômetro produzido pelo Sol. E talvez seja justamente essa combinação que torne o Aptera tão interessante. Ele não tenta simplesmente colocar uma bateria gigantesca dentro de um carro convencional. Ele parte de outra pergunta. E se o veículo precisasse de bem menos energia para se locomover? Bom, no final, o resultado é um veículo que parece estranho hoje, mas talvez justamente por isso seja tão interessante. Porque todas as grandes mudanças na mobilidade começam do mesmo jeito, com alguém olhando para algo que parece normal e perguntando: e se a gente fizesse isso de um jeito completamente diferente? E é daí que surgem as melhores ideias. E bom, foi exatamente isso que essas 10 invenções fizeram. Algumas reinventaram o tamanho dos veículos, outras reinventaram as rodas, o voo e até a maneira de produzir energia. E talvez ainda estejamos apenas começando a descobrir até onde essa ideia pode nos levar. Se o futuro da mobilidade realmente for assim, certamente será muito mais estranho e até muito mais interessante do que a gente imaginava. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. A gente se vê em outro episódio. Até em breve e um forte abraço!